Este é o programa do Movimento Perfeito na TV. Eu sou Rosalia Schwark, psicóloga, apresentadora deste programa, que é um programa de educação emocional, e em 2001 eu criei um método próprio, que denominei Movimento Perfeito. A diferença do método do Movimento Perfeito para outras filosofias e tratamentos e terapias são em 3 aspectos básicos. O primeiro diz respeito às práticas mentais. Quando você utiliza um método do Movimento Perfeito, nós não vamos filosofar sobre o seu problema. Nós não vamos analisar os porquês, nem vamos estudar ou retornar ao seu passado. Nós vamos entender o seu padrão atual, mental, ou seja, os seus pensamentos, quais são, que produzem uma qualidade de emoção, quais são essas emoções, que produzem uma qualidade de comportamento, quais são estes comportamentos que vão definir os seus resultados. Então, o que nós fizemos é entender o seu padrão atual e depois interrompê-lo e gradualmente ensinar a impor, na verdade, a descarregar um novo padrão, que irá produzir um novo resultado, alterando a qualidade dos seus pensamentos, que vão alterar a qualidade das suas emoções, que vão alterar a qualidade do seu comportamento e lá no final os seus resultados. Então, o primeiro aspecto é o aspecto das práticas, das técnicas. O segundo aspecto importante é a mensuração dos resultados. Nós vamos mensurar as suas mudanças, o seu processo de mudança. Eu defino que temos na nossa vida 3 grandes processos de vida em andamento. Temos o processo de estagnação, o processo de empobrecimento e um processo de vida de prosperidade. Processo de vida de estagnação é quando a pessoa tem sempre as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, a mesma percepção da realidade e de si mesmo, e isso faz com que ela obtenha os mesmos resultados. É incrível como as pessoas esperam por resultados e mudanças que venham de fora. E ficam sempre no mesmo processo de estagnação, porque enquanto você não mudar a sua qualidade interna, fica impossível você obter resultados externos diferentes. Então, muitas pessoas vivem a vida num processo de estagnação, com os mesmos resultados, porque tem a mesma qualidade de produção interna. Processo de empobrecimento, muitas pessoas vivem e estão nesse momento em conflitos e lutando com as condições atuais da sua vida. Mesmo que as suas condições atuais sejam pobres, limitantes, difíceis, quanto mais você lutar, mais você empobrece as suas próprias capacidades mentais e cerebrais. Porque quimicamente, quando você luta, quando você entra em conflito com algo que está na sua vida que você não quer, esta briga vai reduzindo todo o seu potencial químico e cerebral para alcançar as soluções. Você vai se desanimando, empobrecendo e adoecendo fisicamente e mentalmente. Nós ensinamos você a colocar, impor, descarregar um processo de prosperidade. Ou seja, quando você aprende a mudar a qualidade interna e, com isso, alterar progressivamente, gradualmente os seus resultados. E dentro do método do Movimento Perfeito, nos atendimentos individuais, nós vamos mensurando entre um atendimento e outro esse processo que você vai colocando em andamento. E como nós sabemos que você está progredindo? Como você sabe que você está progredindo? E não está estagnado nem empobrecendo? Quando os seus resultados externos começam a mudar. E você não precisa de meses para isto acontecer. Você não precisa de anos para isto acontecer. Basta você tomar consciência do seu padrão atual,
e interrompê-lo. E nós ensinamos, o método ensina as técnicas que você precisa para interromper esse padrão e impor um novo padrão mais produtivo. E a terceira característica do nosso método, que se diferencia de outras filosofias e terapias, é que nós usamos ferramentas. Eu criei ferramentas para que você, que são objetos, são âncoras, lembrar de aplicar as suas técnicas mentais. Se você não aplica essas técnicas, é muito, mas muito fácil você retornar ao comportamento antigo, ao seu jeito antigo de ser. Essas ferramentas que uma é a caixa preta, e é uma caixa preta mesmo, o guia vibracional do movimento perfeito, que é uma tabela que você usa como um espelho para identificar os seus níveis vibracionais, cartões de estratégias mentais que você utiliza e outra série de ferramentas físicas que você leva para servir de âncora para você fazer essas práticas do método do movimento perfeito. Então você pratica a sua mudança, você se torna menos você. Eu costumo usar muito essa expressão e algumas pessoas não entendem. Quando eu uso a expressão menos você, é que quando você é muito você e você não está satisfeito com os seus resultados, o que você precisa é interromper esse jeito de ser e ser menos você, ou seja, ter um novo padrão de ser. Que padrão de ser? Não a sua identidade, não a sua personalidade, não. A sua forma de descarregar as informações no seu cérebro, a sua forma de pensar, que vai gerar emoções, e essas emoções vão gerar comportamentos, e esses comportamentos resultados. Então, nós não vamos mexer na sua personalidade, nem na sua história. Não, nós vamos alterar a qualidade das informações. A base do nosso método do movimento perfeito é a própria neurociência, que estuda o efeito de cada informação no cérebro, o que estas informações produzem. Então, esta é a base. A outra base é a física moderna, que explica a qualidade das nossas energias. E energia significa a qualidade das nossas vibrações. E as nossas vibrações significam a qualidade dos nossos pensamentos, produzindo emoções. Venha aprender um método novo, ousado, atualizado, para você utilizar o seu grande potencial que você já tem de uma forma mais útil para você, ou seja, que você possa dirigir a sua vida e não ser dirigido por acontecimentos, pessoas externas ou situações. O método do movimento perfeito tem várias formas, várias maneiras de você se beneficiar. O que nós chamamos de circuito do movimento perfeito, como você está vendo aí na tela. Todas essas bolinhas aí significam as diferentes formas de você utilizar o método do movimento perfeito. Uma delas é o programa de TV, acompanhe o nosso programa de TV. A outra forma são os encontros de educação emocional que acontecem nas quartas-feiras, quinzenalmente, no Teatro da Henriques, uma forma muito acessível de você conhecer o método. Aliás, eu sempre indico esta forma como uma das formas mais fáceis de você entender se o método do movimento perfeito diz respeito a você. O ingresso é um ingresso de contribuição, são R$5, ou seja, você pode pagar e se beneficiar desse entendimento e saber se você tem interesse em praticar e conhecer mais o método do movimento perfeito. Nós também temos cursos, esses cursos são todos de criação própria. Você não vai ter esse mesmo curso com outros profissionais, porque são criações do método do movimento perfeito, criados por mim. São vários cursos onde você aprende a desenvolver as práticas do movimento perfeito. E a forma mais personalizada de você se beneficiar do método do movimento perfeito é através do atendimento individual.
que, como eu sempre digo, não se configura num processo de terapia tradicional, e sim numa média de 5 atendimentos. Nós, do Movimento Perfeito, esperamos por você.